Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem! Este é o canal Louvai o Coração de Maria, onde o coração de Maria se torna o seu refúgio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciarei para vocês, meus amigos, minhas amigas, a narração de mais uma história, que não é verídica, mas que traz em si um grande ensinamento, um grande motivo para o fortalecimento da nossa fé. E a história de hoje se chama Inverso Milagre. Há longas horas meu olhar se encontra perdido nessas águas do Mediterrâneo. Com os olhos da alma, enquanto espero pacientemente a conclusão desta viagem, recordo toda a minha vida como um curta-metragem, cheio de cores que nunca vi. Enquanto escrevo em braille estas memórias, permita-me apresentar-me. Sou Padre Christian, nascido em Ravello, Itália. Naquela bela e quente cidade portuária, minha mãe deu à luz um filho que não podia ver a claridade, os chamativos jardins que fiquei sabendo haver por lá, nem escutar o canto dos pescadores, tampouco falar o que mais tarde soube serem os sentimentos. Descobri que me deram o nome de Christian pela ânsia de que me tornasse logo cristão, pelo batismo, pois julgavam minha morte iminente. Entretanto, sobrevivi, alheio ao que eu era e ao mundo que me cercava. Mas os meus pais não foram tão fortes quanto eu. Por medo de um futuro incerto, com um filho tão problemático, abandonaram-me em um abrigo chamado O Céu Começa em Você, mantido pelos padres sensitivos. Esses padres, muito santos, acolhiam todas as crianças enjeitadas, particularmente as deficientes, e lhes proporcionavam uma sólida formação humana cristã, partindo dos 5 sentidos. Devo ter-lhes representado um grande desafio, uma vez que era desprovido de 2 desses sentidos. Naquele ambiente acolhedor e tão humano, mesmo sem enxergar, ouvir ou falar, comecei a perceber que eu vivia e que o amor que me rodeava mantinha minha existência. Um dos irmãos, o irmão Kilt, que era responsável por mim em tempo integral, percebeu como eu era apaixonado pelas frutas, especialmente pela uva, e como isso despertava minha atenção e alegria. Então, um dia, movido por uma intuição, pegou um cesto cheio de frutas e me levou até o jardim. Sentamo-nos no chão e ele colocou em minha mão um pequeno cacho de uvas. Apalpei-o e meu sorriso se iluminou. Mas, quando ia fazer minhas papilas gustativas também sorrirem, o irmão Kilt não permitiu. Amuado, aqueci. Foi quando aconteceu algo que jamais poderia imaginar. O irmão fez com que eu segurasse as uvas em uma mão e na outra, na palma, fez uns risquinhos várias vezes. Depois ele tirou as uvas e colocou outra fruta em seu lugar. Logo reconheci tratar-se de uma pera. Novamente, na outra mão, fez os risquinhos, porém diferentes. Em seguida, trocou pelas uvas com o mesmo gesto de antes. Foi nesse exato momento que houve um estalo em minha cabeça, como um vulcão em erupção. Compreendi com o coração jubiloso que irmão Kilt estava tentando me indicar que cada fruta possuía um nome e que este podia ser representado. Naquele momento, em minha mente, várias janelas foram se abrindo. E subitamente, as mais diversas associações foram surgindo como um quebra-cabeças que esperava apenas uma peça para começar o seu deslinde. Desde então, jamais me esqueci que a fruta que mais amava chamava-se uva.
Naquele inesquecível dia, quando tinha apenas 7 anos, comecei a enxergar com o coração. Em meio às frutas, passei toda aquela tarde com o irmão Kilt, memorizando a escrita de cada uma delas. Consequentemente, queria saber o nome de cada coisa que eu pegava. Meses mais tarde, irmão Kilt ensinou-me Libras, uma forma a mais de entrar em contato com as pessoas. Ainda que eu não visse os sinais, podia tocar as mãos de quem falava e compreendia o que diziam, assim como eu podia me deixar compreender da forma mais clara em Libras. O novo mundo se abria à minha frente e dele não tinha mais medo. Podia comunicar-me e isso era tudo. Quando o irmão Kilt percebeu que o meu vocabulário havia crescido, iniciou minha inserção nas verdades da fé, esforçando-se ao máximo para que eu compreendesse os mandamentos da lei de Deus, os sacramentos e as principais orações. Deslumbrado, sorvia cada explicação, que paulatinamente levava luz à minha alma. 3 anos depois, houve o encontro mais bonito de toda a minha vida, o encontro eucarístico. Naquela Santa Missa havia júbilo em meu interior. Cânticos dentro, cânticos fora. Quando o irmão Kilt me conduziu à mesa eucarística e o sagrado corpo e sangue do Senhor pousaram em minha língua, não foram necessários sinais ou palavras. Cristo falou-me através do paladar. Disse-me tudo o que os meus ouvidos inutilizados gostariam de ter ouvido um dia. Concomitantemente, enquanto o sacrossanto corpo se dissolvia, eu compreendia o porquê de ter nascido com tantas limitações e qual era a minha vocação. Havia nascido sem visão, audição e fala para levar as pessoas a enxergarem a Deus, ouvirem e falarem dele. Mas, por enquanto, aquele era um segredo apenas meu e daquele que havia desperto minha paixão pelas uvas, matéria-prima de seu preciosíssimo sangue. Terminada a Santa Missa, após todas as felicitações, fiz um pedido ao irmão Kilt, deixando-o deveras surpreso. Queria aprender o braille para alargar meus estudos sobre tudo que falasse a respeito de Jesus, pois o Senhor havia falado pessoalmente comigo. Foram longos anos de aprendizagem, tanto do braille quanto das ciências profanas e da doutrina católica. Se para uma pessoa sem deficiência alguma já é difícil aprender, o que dirá para alguém que não pode visualizar o que é falado? Porém, depois daquele encontro, nenhuma dificuldade foi capaz de me deter. Quando concluí o ensino médio, disse ao irmão Kilt que me sentia chamado ao sacerdócio, mas que não tinha ideia de como esse chamado poderia ser respondido. O irmão, homem de muita oração, falou que iria rezar a esse respeito e apresentaria a questão aos padres sensitivos. Dias depois, irmão Kilt me explicou que, como meu caso era muito atípico, levariam-no à Santa Sé, pois nunca tinha havido em todo o orbe um padre cego, surdo e mudo. Teriam que considerar tudo, a veracidade da minha vocação e principalmente a minha capacidade intelectual, somada às limitações de apreensão, para que eu pudesse extraordinariamente cursar filosofia e teologia, com o auxílio de um intérprete. Contudo, apesar de toda a minha boa vontade e sinceridade, Sua Santidade demorou muito tempo para me responder. E quando não tinha mais esperanças, 6 meses após o envio de minha petição, chegou uma carta, em braille, endereçada a mim, Christian Sanchez. Com a missiva em mãos,
Dirigi-me para o lugar de minhas mais ternas lembranças, o cantinho do jardim onde outrora descobri que não estava sozinho, que cada coisa possuía um nome e uma sacralidade. O lugar onde compreendi que eu existia, onde, nos recônditos de minha assimilação, pela primeira vez ecoou uma voz melodiosa, tirando-me das trevas da ignorância. Emocionado com tais reminiscências, rompi o lacre e comecei a passear com meus dedos por aquelas relevâncias que haviam tornado minha vida tão mais relevante. Sua Santidade dizia o seguinte: Caríssimo Christian, filho amado, espero que estejas repleto da mais pura alegria, aquela jubilosa, que prescinde de exclamações e palavras. Confesso que a inusitariedade de teu pedido deixou-me bastante pensativo. Perguntava-me como alguém com suas limitações poderia vir a compreender a grandiosidade dos mistérios de nossa salvação. Mas à noite, em sonho, obtive a resposta. No sonho, era eu quem não podia enxergar, escutar ou falar. Mesmo assim, ao passar os dedos por umas folhas salpicadas de pontinhos, tive tal clareza a respeito de nossa doutrina, tal fé, como se me fossem concedidas essas graças em superabundância, uma vez que não podia ver ou ouvir aquilo em que acreditava. Quando voltei ao meu estado normal, no sonho, você estava na minha frente, paramentado para celebrar a primeira missa. Diante dessa intervenção divina, filho meu, não pude objetar. Siga aquele que te inspirou e seja sinal da benevolência divina, revelando ao mundo quem são os verdadeiros cegos e surdos, ou seja, aqueles que não querem ver e compreender o que o Senhor fala e indica. Recebe minha bênção e avance para águas mais profundas. Vicarius Christi. Vamos encerrar essa primeira parte da história Inverso Milagre. Logo estaremos de volta.